faltou um e ele entrou. E se saiu muito bem. Ele é um ótimo goleiro, jogou um pouquinho na linha também. E ele não tem nem um pouco de medo da bola forte, já chutes fortes. Eu até fiquei com medo dele se machucar. Ele põe as duas mãos assim, espalma, pula e faz. E ele sai muito satisfeito, ele enfrenta a situação. Eu acho que está faltando uma coisa, que ele está achando que ele não está conseguindo, que ele prefere não fazer do que fazer e fracassar. Porque ele não é zero. Mas ele pega a prova e não escreve nada. Ele nem tenta, porque se for tentar, se eu for fazer com ele vai tirar uns 4 dessa prova. Which he does not want. Ele nem tenta fazer. Eu acho que é porque So he wants either ele não quer 10 mostrar out of 10 fracasso. or 8 or 9. He'd rather not have 4. Eu acho que ele não quer mostrar o fracasso. Como ele não consegue, ele prefere nem tentar. So he would rather have a 0 saying that I did not write the test at all. E eu acho que com isso ele está fazendo menos do que ele pode. Okay. So maybe, as he says, that he does not want to get less marks, 3 or 4, which for him would be very bad. He would feel very bad about it. And so rather he would not attempt it at all. And he can always say, oh, I did not write the paper, I was sick, I did not feel like it, or something, and make an excuse, you know. Okay. But still, I am worried about the academic performance. So what should we do about that? What should we do about the academic performance? Queria saber, antes do tratamento, ele tinha vontade de estudar? Então, Dr. Bandichi, se o indivíduo nunca teve vontade de estudar, é esperado que o desempenho acadêmico tenha que melhorar também? Yes, he should. Mesmo que nunca Even if he teve. did not like studying before, he should, because that is a normal function of a É um child. funcionamento normal de uma criança, é uma função normal. Learning is a normal Aprender function é of uma a child. função normal de uma criança. So every child should Toda like criança learning. Every child deveria should gostar de aprender. learn somewhat. Deveria aprender Maybe de some may alguma learn more, forma. some may learn Algumas less. That's aprendem okay. menos, outras aprendem But they mais. should Tudo learn. bem, mas elas devem aprender. That's a basic function Essa é of uma the self. função Gain básica knowledge. do That's a basic self, é function of the ganhar DNA. da The basic célula, do function of the DNA, cell é adquirir is to gain conhecimento. A função knowledge. básica da Is célula é to adquirir work conhecimento, and to é gain trabalhar knowledge. e adquirir conhecimento. These are the two functions Essas são of as the cell. duas funções da célula. Agora com o aparecimento do novos sintomas, deceitful, sintomas sexuais mais visíveis, ele está se conformando, parece que uma outra figura dentro da psicose, óbvio, não é? E eu pergunto se não seria o momento de trocar, rever, e mesmo porque na parte principal, que é da aprendizagem, não tivemos nenhum avanço. Yes, excellent question. Now, Pergunta. what Gilmar says O is, Dr. Gilmar with diz, this new set of com symptoms esse of novo conjunto de deceitfulness, sintomas, sexuality, enganação, sexualidade, desire for praise and desire to look good, desejo de boasting, braggart, which is all elogio, se psychotic, gabando, tudo isso é should we, psicótico. and his Será que academic performance o on desempenho acadêmico should não we melhorou? Será que change the deveríamos remedy? então modificar Should o we remédio? Será que reevaluate the deveríamos case? reavaliar o caso? Or should we Ou go será que deveríamos in a different potency? aumentar Either higher or mudar a lower. potência, mudar a potência para cima ou para baixo? Right? Ok? We have 3 options now. Temos três opções. So first of all, I would like to Primeiro, eu reevaluate the gostaria de follow-up or reavaliar o reevaluate the segmento, present state reavaliar o and estado see atual if e our ver remedy se o nosso also covers remédio this. também cobre esses novos sintomas. So let's see if it is Então there in vamos ver deceitful. se enganação está lá. Yes, it is there. Sim, está lá. Dr. Bandiche, Yes. Dr. Bandish. o que ele falou também, eu compartilho, porque em outras coisas ele quer muito competir. Ele quer ser melhor do que nós no computador, time de futebol, ele adora que o time dele seja o melhor. E
Ele quer fazer melhor do que os outros, mas a escola não mudou nada. Yeah, so that's what I'm saying. So see, the only thing is, I want to see now. O que eu quero ver agora, a única coisa que eu quero ver Definitely, agora... this is an obstacle. This is one thing which should have improved. É which has not obstáculo, improved. é uma Rest, coisa que everything is deveria improved from ter syphilis. melhorado, mas He's come isso back não to melhorou. psychosis. Né? Então ele voltou So para a now, psicose. what I would like to do is take the present eu totality gostaria which is de there, pegar essa see if it is totalidade covered by the presente same remedy e or ver not. se ela é coberta If pelo mesmo not, remédio then ou we might não. think of changing. E se But if não, it is então covered, pensaríamos em then mudar. Mas se for coberto, então a gente muda a potência, ou aumentar ou diminuir. Porque se sífilis está indo para a psicose, então às vezes pode até diminuir. O quê? Desejo de cumprimentos, apreciação, ou gratidão, desejo de fala sobre si, gosta de contar vantagem, gosta de aparecer bem, sexualidade, aumento de desejo sexual. Ele masturba? Bastante? Descobriu agora. He discovered that now, just now. Então, aumento de desejo sexual e masturbação, disposição para. Até com uma certa ingenuidade. Sometimes he asks naive questions. Okay. About sexuality? Sobre sexualidade? Ele descobriu que ele está ejaculando agora. Ele perguntou o que era, como que é, não sei. Okay. Well, that's normal. Mas é normal. Yeah, sexual desire increase. Yeah. Let's see. Can you open up and see? There. It just covers everything. Okay, cobre tudo. 2 marks, not just 1 mark. 2 marks. 2 meses. Não, 2 meses. Yeah. Please, microphone. Really? No sense of right and wrong. Não tem sentido de certo e errado. Yeah, but okay, what's the question? Essa questão da escola aí, parece que a mãe falou que ele não gosta muito da escola, né? Será que ele não pode estar agindo com a escola da mesma forma que ele agiu com a ex-cunhada? Ele não gostava também, parece, não é? De uma ex-cunhada, e aí ele implicava e não se relacionava bem com a ex-cunhada. Ele não pode estar fazendo a mesma coisa com a escola? Ele simplesmente isolou essa questão escolar da cabeça dele? But he has done this with every school. Mas ele fez isso com todas as escolas. Even in the previous school he was not good. Even in the previous to that he was not good. He has changed many schools, right? So it's been always the same. And what he says, the previous one was better. Agora ele está falando que a escola anterior era melhor. He says the previous one was better. So, no. That liking for education or learning should at least come. At least the desire should come. Educação e aprendizado tem que aparecer. Pelo menos. So I think what we need to do eu acho que o que nós precisamos fazer, we need to repeat the remedy, nós temos que repetir o remédio, but now in a different potency. Mas numa potência diferente. Yes. Doutor, se recusar o aprender ou não aprender não é um sintoma de não função sifilítico? Se esse paciente está saindo da sífilis, eu não vi a primeira tomada, ele está entrando em psicose, miasmaticamente ele não está melhorando? É pertinente pensar em trocar o medicamento nesse momento, como foi aventado aí pelo senhor? Yeah, that's what we are deciding, right? É isso que nós estamos decidindo. Todos nós vamos decidir isso. A gente tem que mudar, repetir, mudar a potência ou deixar. O que nós devemos fazer? Primeiro, eu gostaria de analisar a situação atual. Então, vamos ver se a situação mudou, né? Então, e o remédio não mudou, porque o remédio ainda está cobrindo tudo, né? Então, para mim, ele ainda no mesmo
mesmo estado de remédio. Tá, de sífilis ele passou para psicose. Essa incapacidade de aprender não é sifilítico, é psicose. Aprendizado tem a ver com inteligência, a aceitação. Isso é psicose, não sífilis. Tá, the non-learning would be psychose. Non-learning would be less learning, not learning would be psychosis. Sim, seria psicose. Okay? So this is definitely a psychotic symptom. Então, Se o posicionamento dele for de não querer aprender, recusando a escola, isso continuaria sendo psicose? Yeah, it is psychotic. It Sim. is psychotic because he doesn't like it. É porque ele não It's gosta. difficult for him. É difícil para ele. It's basically difficult for him because he is É basicamente in a difícil para higher ele. level Ele class. está numa classe They have found out de... mentally he's supposed to be 2 years lower, so they need to put him in a lower class. Então, which has assim, not happened. ele So if deveria they estar put him, numa probably turma, that would mas help. ele But if foi they don't passado do para uma that, turma still at 2 least he should anos have the desire to abaixo do que He a may not idade succeed, that's a normal different dele, matter, but at least né? he should have Ele, make an effort to ele learn. deveria fazer pelo try to menos um learn. esforço, tentar aprender. O fato de ser bem sucedido ou não é outra coisa. Agora, por outro lado, But on the other hand, de acordo com a carta, né, a sua ele está mais com uma aparência do reino animal do que um outro reino. Yeah, he has. Now definitely. agora, definitivamente, agora, currently, yeah. As I said, there are many remedies Mas há which muitos look like- remédios que I told you the têm Solanacea essa group, aparência. Por exemplo, o Anacardine grupo is a Solanacea Solanacea. group. So it is a remedy Então, é um which is not remédio jealousy, que suspicion, tem discipline. That's why it's todas called essas that. coisas, ciúme, suspeita, desconfiança. Dr. Bandish? Yeah. Eu queria que você comentasse assim. Eu Por exemplo, like you to quina cobre todos os sintomas, todos ali na repertorização. Como excluir quina nesse momento? Até um paciente interessante que gosta de doce, Ok. só que é doce. Very good question. Sweets, he likes sweets a lot. Anacardium, China, Anacardium, even quina e até musvômica. So yeah. Sim. So let's now see. Então agora vamos ver Anacardium, Belladonna, quina e musvômica. Cobre todos os sintomas. Todos são friorentos. Now let's see. How will you Então, rule out or rule in? Vamos ver como é que a gente vai descartar ou start with aceitar o Nusvômica. remédio. Vamos começar com musvômica. Anybody thinks? Alguém tem algum If comentário a yes, oferecer? why yes? If no, why no? Se sim, por que sim? Se não, por que não? No, tell me no. Why? Tá, por que não? Principalmente porque não há nele. Especially because I don't see in him any... Ele não fica nem irritado, não se importa com as questões dos outros, não nenhum senso de justiça do maior, do menor. Então, não nenhum defende o menor. What is the one thing about Nusvômica É uma which coisa is very musvômica characteristic, que é bastante which is característica not at all there in him? e que não existe nele, de forma Essa alguma. coisa da justiça. This just a thing, Ambition. ambição, vontade. Musvômicas são Ardent, pessoas who want to work hard, ardentes, come up in life, querem subir na ambition, vida, grow, têm become ambição, more querem powerful, crescer, more money, mais more riches, poderosos, mais rico. Ele não tem isso. Ele só quer apreciar a vida, não quer fazer nada. Não tem assim ambição, aquele drive, aquele impulso. A gente não vê essa irritabilidade. Ou ele tem uma raiva violenta ou ele está bem. Ele não tem um meio termo. Então, musvômica, constipação, né? E isso não existe também, não tem. O que mais? You are online. Okay. Please, Tarak. Okay. China. Yeah. Now let's see China. You brought it up, so you please tell me why did you think of China? Então, por que você pensou em quina? Just because it covers all the rubrics? No.
Why? Só porque ele cobre todas as rubricas? No discontentment. Okay, very good. Não What tem else? descontentamento. What is the main feeling of China? Qual é Division, a as if principal persecuted he is, everybody sensação against de him, Quina? everybody together. Perseguição, Okay, what else? pessoas contra ele, Unhappy people. pessoas He's a infelizes. very, very happy boy. Ele é um menino He feliz. becomes violent at Ele times, fica violento but at às times vezes, he is very, very mas happy. às In fact, vezes ele that is é one of um the menino reasons why feliz. prescribe anacardium for him, right? É uma At das one point razões of que time, nós he's prescrevemos very anacardium. angry, violent, Então, num momento, ele é muito cruel, violento, cruel to raivoso, animals, cruel and the com os second animais, time, he e can logo be em very, seguida, very sweet ele and pode loving, ser right? This doce, is meigo, this was the basis of our amoroso. prescribing anacardium, Essa foi a duality. base da nossa prescrição do anacardium, a dualidade. E Quina é infeliz o tempo todo, não tem a dualidade. Eles sentem que estão sendo perseguidos, todo mundo é contra eles. Né? A frustração da Quina não está... Ele tem alguns desejos de coisas refrescantes, sucos, Coca-Cola, gelo. Belladonna. Que é episódios cíclicos, não está muito presente, não tem reações inflamatórias, vermelhidão, tem pus ou só inflamação? A belladonna seria só para inflamação, sem pus. Então, quando se forma o pus, então não é mais o caso de belladonna. Aqui está uma dualidade. Existe uma dualidade em belladonna, mas quando as pessoas estão doentes, né? Aqui nós estamos vendo um subir e descer o tempo todo. Eu acho que a belladonna também não tem tanta profundidade, não muito efeito sobre a mente. Eu acho que o efeito é mais sobre os vasos sanguíneos. Anacardio também já funcionou. Por quê? Mexer em time que está ganhando. Né? Tá, se o time está ganhando, não se mexe nele, né? Então, o que nós estamos preocupados? É o progresso acadêmico. Então, para mim, o que nós temos que fazer? Então, apesar dele estar em psicose, o aprendizado é uma função mais superior, função superior. E quando você está lidando com problemas de função superior, você tem que subir, né? Eu acho que 50M. E eu preciso ver uma melhoria na sua educação. É aí que ele tem que melhorar. Se não melhorar nos próximos 6 meses, aí sim. Mas eu acho que ele está indo muito bem. Sífilis já está passando para psicose. E se ele melhorar, se Deus quiser, talvez ele desça para a Psora. Será maravilhoso. Certinho? Todo mundo feliz? Anacardium, 50M. Porque na crise aguda Because in the acute, foi feito o remédio constitucional e não do quadro agudo. Because it worked, number one. And I don't know, I have not seen the acute episode. Eu não vi o episódio agudo. Eles estavam lá, então eles foram eles que decidiram, na realidade. Ainda bem que eles não deram um agudo. Porque talvez pudesse haver uma interferência. Eu acho que eu estou feliz. Eu estou feliz que eles deram um constitucional. Os dois quadros agudos tiveram The two 5 meses acutes de diferença. were Nós não demos nenhum medicamento nos 3 primeiros dias. Depois ele estava emagrecendo, estava fraco, não estava comendo, aí que nós demos uma colherinha só. No, his question is, why not give some acute? You did not even think of giving acute, right? You think of giving the... Não íamos medicar. No, we were not going to Yeah. educate. Yeah.
That's possible. Então, When it became very severe, they had to medicate him, and that's when they decided to give the constitutional. Aí eles and that's the right decidiram thing they pelo did. remédio constitucional That's the e right thing they foi did. o passo certo. Rather than giving something acute which would have Ao interfered invés de with dar the um agudo original que action. iria interferir. Okay, I think both the Okay? follow-ups we saw from syphilis coming down to Eu acho psychosis. que This is absolutely very good. I like isso é this. ótimo, isso é Hands-on perfeito. experience Ou seja, a of how experiência we com a deal mão with na follow-ups. massa This is sobre what we como do lidar in com o our segmento. practice E é isso que a day gente in faz and na day nossa out. prática, We do todos this os in our dias. practice day in and day out. So Com thank isso que you nós very much lidamos. for your cooperation. Muito obrigada And pela yeah, we sua need to still cooperação. talk to him, you know, otherwise we'll be Desculpa, E ainda precisamos conversar com 10 ele. mil, viu? The potency Não, was não, 200, 10,000. Dr. Bandish, Yeah. ele vai ficar muito triste de não vir aqui falar um oi para vocês. Ele se preparou para vir aqui só Yeah, no, falar we oi. have to. No, O senhor vai please. vir? Oh, please bring him, bring him. Sorry, I'm sorry. Yeah. you don't want to have a temper tantrum on your Ele hands. falou para Não, nós não queremos um ataque de raiva aqui. famoso aqui. He's Yeah, very Conhece todo famous. mundo. Please, He please bring knows him. everyone. Please bring him. Passou perfume. Então, He actually took a shower, put some perfume on. Really? So, please, all the ladies in the auditorium, be Então, nice to him. As senhoras Some of aqui you no smile at auditório him also. sorriam para It will make his ele, day. né, para ele ficar feliz. It's a request on my behalf to you, all of you. A minha solicitação para vocês. You can even probably talk to him also somewhat. Falar alguma coisa Make com his day. ele seria interessante também. Yes. Ricardo, come. Hello. Hi. How are you? Come, sit. Sente aqui conosco. Leave it. Leave it there. Yeah, it's okay. That is for the translator. O tradutor precisa disso, né? Yes, Ricardo. How are you? E Tell aí, me. Ricardo, tudo bem? Como é que você está? Tô bem. Come back. I'm fine. Okay, very good. Yeah. Que bom. Saw you 6 Então, e months aí? ago. Nós vimos, você tem 6 meses? Have you all this? Como é que você está? Como é que está você? Como é que você passou esses 6 meses? Tudo bem. Tô Fine. fazendo outras coisas. I'm doing lots of things. Não tô só pensando em videogame, de outras I'm not coisas. thinking only about video games, but other things too. Like Agora what? tô pensando mais nos esportes, nas Sports, coisas. things like that. Very good. What else? Que bom, que mais? Que mais? Em garotos, principalmente. Girls, mainly girls. Ah, tell me about that. Me conta, vai aí. You like any girl Você gosta de alguma particularly? especificamente? Ah, digamos que sim, né? Yeah, let's say we do. And does she like you? E ela gosta de você? Bastante. A lot. Oh, she does. Ah, gosta? Gosta, a gente se conhece mais de 4 anos. We Okay. have known each other for more than 4 years. Okay. And what are you planning to do E o que in the você future? está planejando fazer no futuro? Ah, digamos que meu pai quer que eu seja alguma coisa melhor. Só que Wants me to be eu quero ser bombeiro. Minha mãe também quer que eu seja outra coisa. My mother also wants me to be something else. No, about this girl. Okay, that's good. You want to be something else. How are you going to go ahead with her? Ah, tá. Eu quero saber como é que que vai ser, o que vai acontecer com essa menina. Digamos que a gente ainda não se beijou e nada disso. Not kissed yet, nothing like that. Por causa que Well, that's okay. semana passada eu viajei e agora eu tô viajando de novo. I'm traveling again. Okay. Mas graças a Deus que minha mãe vai viajar talvez na semana que vem. E aí eu vou ficar sozinho com ela. E meu pai é meio biruta e não presta muita atenção nessas coisas. Not pay attention to things like that, so I probably can do anything I want. Oh, really? Mesmo? Jura? Ah, Juro. So you're looking forward to your mother leaving you all Então alone, você huh? tá assim já ansioso para sua mãe deixar você sozinho? Pois é, né? Yeah. And made some big plans? Já tem algum plano? Não, não exatamente. Não, not exactly. Okay. Okay. Now, you said that, your father wants to improve. Que seu pai quer que você melhore. O que você está fazendo para se Have you done melhorar? something to Você improve? já fez alguma coisa para se melhorar? Não, infelizmente não. No, Minhas notas só unfortunately estão not. caindo pra My baixo. grades are Só Why tô not? tirando very notas bad. ruins. I'm getting bad grades. Yeah, so why you should. That's E- not good, is it? Mas isso não é bom, não é?
É, mais ou menos. É muito Why ruim. are you É getting péssimo. bad grades? Why are you getting bad grades? Mas por que você está tirando nota baixa? Ah, porque eu não estou conseguindo acompanhar a escola, Because é I muito cannot difícil. follow. It's very Certo, difficult. certo. No, but then are you making an attempt Mas você está to fazendo learn, esforço para to aprender, do better, or to come home and read? para chegar em casa, estudar. Ó, na minha opinião, eu acho que eu estou tentando, mas minha mãe acha o contrário. In my opinion, I think I try, but my mother doesn't think so. Yeah, but it doesn't reflect in your report card, right? Mas não está se refletindo no Doesn't reflect in seu your results. boletim, né? Os seus resultados continuam ruins. Pois é, né? Isso que dá, né? So that means your mother is right. Isso significa que a sua mãe está certa, né? Você tem que se Completamente melhorar. errada. Completely wrong. No, well, if you would have doing some effort, then it would show in your result, right? But it doesn't show in your results. Melhores, mas os seus resultados não estão mostrando que você está se esforçando. É, mas fazer o quê? Yeah, but Then how come you're saying your mother is wrong? That então, means como é you're que not você doing enough. fala que a sua mãe está errada? Significa que você não está fazendo o suficiente, um esforço suficiente. É, tá certo. Yeah, right. So why are you not doing anything Então, about your e studies? por que você não está se esforçando Why? nos seus Por quê? estudos? Por quê? É, eu não sei, eu tô I don't tentando, know, I'm mas trying. tudo que eu faço tá tudo errado. But, everything I do is all wrong. Okay, so you do put in your efforts, right? Então, você está se esforçando, você está tentando, é isso? É. Yeah. And would you like to improve more and even do better? E você gostaria de melhorar e ter resultados melhores? Sim, né? Mas todo mundo me zoa. People are making fun of me. Okay, and how do you feel about that? E o que você acha disso? Ruim. Principalmente agora que eu saí dessa numa escola ótima e agora eu fui para uma ruim. Okay, well, that's what you say about every school you leave. Mas você fala isso sobre todas as escolas suas. Não. É que dessa vez essa escola é pior ainda. Ninguém gosta de mim. Todo mundo me odeia em esportes. Só porque aqui o bonitão aqui, que tá aqui, né? Ganha todo mundo. Ganha de tudo. Really? So they hate you because you are good looking, huh? Aí as pessoas te odeiam porque você é bonitão? Não é por causa que elas têm inveja. Elas não gostam, elas não conseguem jogar contra mim. Por exemplo, jogos de futebol. Das duas últimas vezes, teve uma vez que eles ganharam da gente quando a gente foi jogar contra eles na escola. A gente perdeu feio, mas quando a gente jogou na escola deles com o time titular, a gente humilhou. Really? And what, you scored a goal? E você marcou um gol? Marquei, mas depois eu machuquei o pé e But I quis hurt ser o my goleiro e a gente trocou. And I just changed places with the goalkeeper. Okay. So now, what do you think you should do about your education, about O your que studies? você about acha your que school, você about your deveria grades? fazer sobre a sua educação, sobre as suas notas? Eu acho que eu tenho que estudar mais. I fazer think I outras should coisas. study more, do something else. Are you ready to do it? Are you ready E to work hard? você está pronto para trabalhar, assim, se esforçar? Sim. Yeah. Principalmente agora que Especially now. eu tô começando a fazer uma lavagem de carros, etc. That I'm beginning to do some car washing and so on. Okay. Are you sure you're just saying for the sake of saying in front of all these people? Tem certeza mesmo? Você só está falando por falar porque você está na frente de um monte de gente? Não tô falando só pra falar, não. No, I'm not just saying. Okay. Fine. Ok. Anything else you want to say? Mais alguma coisa? Tem. Quer dizer? Eu queria saber se I'd like to por know acaso, if por exemplo, eu tô com algumas dores musculares. Where in the body? Por exemplo, na quarta-feira dessa semana, eu tava jogando bola com meus amigos, lá no Cajubá. Aí eu pisei meio esquisito e machuquei o joelho. E tava doendo. Okay. Oh, that's right, because you twisted É claro, porque você pisou errado. É uma torçãozinha, uma luxação, vai melhorar. Tá? Já melhorou, literalmente. It has already literally improved.
Então, não se preocupe So now com I isso. want you, Ricardo, to make a promise to all these Agora eu people gostaria que você fizesse uma promessa para that todas next time as when you come pessoas here, que da próxima you vez que will você come with voltar, good grades. você vai ter notas And you boas, are você vai ready vir com to notas work boas. hard for that. E você está pronto para trabalhar para conseguir isso. Sim. Are you ready to do that? Você está pronto para fazer isso? De se esforçar, trabalhar, tirar boas Then we notas? will hold you responsible, if you don't do it. E aí, se você não conseguir, a gente vai ter que falar que você tem que ser responsável, né? E você tem que conseguir isso porque você está prometendo. Sim. Ok, alright. Be sure before saying yes. Tá, antes de concordar, pensa Sure. bem, hein? Pensa Are you ready bem. to work hard? Você está Are you pronto ready to para study? realmente melhorar, estudar, se And if you esforçar? don't do it, then E aí, then, se you know, we você will não catch se you. esforçar, nós vamos ter And que you will falar feel bad sério com because you você. didn't fulfill your E aí promise. você vai se sentir mal porque você não cumpriu sua Before promessa. saying yes, think. Então, antes de concordar, If you feel you are going pensa. to do it, then say yes. E aí, se você realmente concordar que vai se esforçar, aí sim, você diz sim. Sim. Yes, yes. Okay, now so repeat after me. Então, I repete promise comigo. I will Eu study prometo, well, I listen to my parents, eu prometo and que eu I vou will estudar get good muito, grades. escutar meus pais e ter boas notas. Repeat. Repete, eu prometo say. que eu prometo No. que eu vou estudar. Say it. Eu vou estudar. I promise that I'm going to study. Eu ouvir meus pais, Ouvir meus pais. listen to my parents e tirar boas notas. E pensar em tirar boas notas. And think about getting good grades. Só brincando, só brincando. Just Não vou kidding, tirar just notas kidding, boas. just kidding. I'm going to get good grades. Eu sei. I know. I I know. don't know whether you mean it or not. Na verdade, eu não estou sabendo se você realmente está falando ou só falando. You really mean it? Você tem certeza? É isso mesmo? Vamos dizer, você vai fazer o que você está prometendo? Boa, né? Fazer o quê? Yes. What can I do? Okay, What then else can say I it very do? loudly. Então Say fala it with a lot of alto. conviction. Fala com certeza, Fala com force. convicção, com força. Digamos que eu tô com um pouco tímido. Let's say that I'm a little shy. No, you're not. Não, tá não. You're just making excuse. Você só tá... É desculpinha, né? Desculpinha. Tô não. Não. Okay, fine. So you promise that you're Então, going to você do well. promete que você and you vai will improve and not se bother your esforçar parents e much não and vai listen to them, incomodar right? seus pais mais, você vai ouvi-los. Aham. Aham. Okay. Ok. Anything else you want to tell Mais us? alguma coisa que você quer contar pra gente? Falar pra gente? Eu tenho uma coisa que eu quero contar. Yeah, there's something I want to tell you. Yeah. Digamos que, Let's por say exemplo, that, for tem example, quando minha mãe vem lá pra minha casa, depois lá pelas 8 horas, 9 horas, eu fico sozinho, quando eles vão no centro, na terça-feira, nas quartas, não, na quinta-feira. Não sei porquê, mas eu sempre gostei de ficar sozinho, ter minha privacidade. Mas tem vezes que eu não sei porquê, eu fico com medo, não sei porquê. Okay. So you're afraid sometimes. That's Então, okay. às vezes, That's mas common. tudo That's bem, normal. Isso é comum, normal. Everybody feels afraid sometimes. Todo mundo sente medo. Ah, o meu é diferente. But mine is different. And you will improve. Tell me, Mas what is vai the fear? melhorar. What is the fear that you feel? Que tipo de medo você sente? Tem algumas vezes que eu acho que vai vir um ladrão ou uma pessoa e chega querendo me matar ou roubar alguma coisa. Going to steal or kill me. Okay. Has it ever happened before? Isso já aconteceu? Já, várias vezes. Many When? times. Many times. Who did it? Quem? Quem que roubou alguma coisa? Não, é só Não. o medo. Just the fear. The fear I felt many times. Okay. So that's a fear. That's it. It's never happened, right? Tá, é só So medo. just Nunca don't worry about aconteceu, né? Então não preocupa It's a com isso. temporary thing. You will get over É uma it. coisa temporária. Isso você vai superar. Eu duvido bastante. I doubt it. I really doubt it. Really? Why? Really? Why so? Por quê? Por que você realmente duvida? Eu não sei, só sei que eu tenho medo. But I'm afraid. I know the only thing I know is that Don't I'm worry. afraid. We'll give you some remedy and you will become better Não with se that, preocupe, okay? nós vamos dar um remédio para você e você vai melhorar, ok? Tá bom, né? Tá bom. Alright. Okay, so this is also psychosis. Também é psicose.
unusual fears, medos excessive diferentes, fears, medos excessivos, fixity about fears is also fixação psychosis. com medo também é psicose. And, of course, Antonio has removed the rubric, fear of robbers. Removeu a rubrica medo de also covered. ladrões. That's also covered. So Também you tá cannot coberto. have a better prescription than this remedy. Então realmente não tem For outra him. prescrição You melhor cannot have a do better que isso. prescription. So all he needs is repetition of the remedy in a higher potency, Nós and I'm precisamos de sure repetição do remédio, uma next time when he potência comes here, even his maior. educational performance is going to be better. E eu tenho Okay? certeza que da próxima vez Big o seu hand for desempenho Ricardo, okay? acadêmico vai ser melhor. Vamos lá, Thank uma salva you. de palmas para ele. Bye bye. Tchau, Good luck. foi um Tchau. prazer. And I think we now E eu acho take que a break. aí podemos parar para o almoço. We deserve this. I deserve it. Né? Eu I mereço, need it. né? I did Eu not even open preciso them. almoçar. 3:30, 3:45. Voltamos Then o quê? one day my wife 3:30? said, why don't you at least see 3:30? what's there in there? I mean, is it, how is it? I said, I know what I have talked about. I mean, these people pay and come to listen to me. Why should I watch my own DVD? Por que eu deveria assistir meu próprio DVD? And my wife was looking Aí at a minha me, esposa ficou me olhando assim. just joking with her. Oh, at Eu least tava só see fazendo, what is tava só it." brincando, né? Mas ela falou assim, não, pelo menos você devia assistir, pelo menos pra ver como é que tá. And if I say so, that okay, with my wife's insistence, Aí, you always know who has the e você sabe, né, que com a nossa esposa, a gente sabe, pelo menos com a minha esposa, a gente sabe quem tem a última palavra, né? Então mesmo que você não queira fazer alguma coisa, você é como a ordem do ministro da casa. Você precisa responder, não tem mais. Apesar de ser eu mesmo que estava falando ali no DVD, eu coloquei porque ela pediu, então eu tive que colocar e assistir. Mas acreditem, eu coloquei o DVD porque ela pediu, mas aí eu não consegui parar de assistir. Eu não consegui parar de assistir. Eu não conseguia mais parar de assistir. Not because I was speaking, não porque era eu que estava falando, mas porque a qualidade do DVD é muito boa. Foi a primeira vez que eu vi no DVD. A gente vê os dois, vê os slides, vê a apresentação. Às vezes eu estou ali na tela pequena e o slide na tela grande, às vezes o slide está na tela pequena e eu na tela grande, dá para ver os dois. Foi quase como assistir um filme de Hollywood. That's a Bollywood movie. Não, esse é um de Bollywood que você falou, né? Você falou um filme de Bollywood, né? Eu tô falando de Hollywood. So, I think it's good. DVDs are eu acho que o DVD é good. bom, o DVD é muito bom, então... If I can tolerate them and se eu I can conseguir see them, tolerar so e assistir I'm ele sure todo, eu tenho people certeza can, que vocês buy vão them também. Então, and watch them. Então comprem e assistem. Assistam, por favor. And I have a vested interest in it, so please buy it and give it E to eu your tenho um friends interesse as a também. gift for Christmas, Então compre, dê para os seus amigos de your Natal, Brazilian New Year. dê para o presente de Ano Novo. And you know, E if you see se vocês verem the Rocky movies or os filmes do the Terminator movies, os filmes do Rock ou Exterminador do Futuro, they all went only up to 3 or 4. todos eles só foram até o 3, no máximo até o 4, né? And this is a series E which esse is going on já tá no 5, 6, 7, 6, já 8. tá no 6, 7, 8, não vai I mais. hope it doesn't stop at Eu all. espero que não pare por aqui. As long as you people keep on coming, whether it's a holiday Desde que vocês or no continuem holiday, vindo, no for me, it feriado ou doesn't fora make de any feriado, para mim difference. não faz diferença nenhuma. So you call me, whether Me it's a liguem, holiday or no holiday, seja feriado I'll be ou here, não, e eu vou and I estar hope to aqui. see you Eu also espero here. ver todos vocês aqui também. Okay, enough of that. Ok. Homeopathy. Homeopatia. We have made it very, very complicated. Complicamos a homeopatia. But it is a situation at times which demands Mas that. às vezes a situação requer But isso. many a times Muitas it's very, very vezes simple. a resposta é simples. All you need to do Tudo is que have a precisamos little bit fazer of é imagination. termos um pouco de imaginação. But when I talk of imagination, Mas quando eu falo de imaginação, imagination in eu your estou querendo approach, dizer imaginação na abordagem. imagination in trying to Imaginação quote
para tentar relacionar coisas e ver no paciente algo que você observa na natureza. Não imaginação no sentido de fantasia, de ilusão e alucinações, ok? Não esse tipo de imaginação que eu estou falando. Não estou falando dessa homeopatia. O que acabou deixando a homeopatia mais como algo paradisíaco, imaginário, de outro planeta. Não é bem isso. Essa homeopatia não é apelativa para a mente científica, não atrai a mente científica. A gente quer manter-se nos princípios. Nós queremos ao mesmo tempo manter uma certa flexibilidade e relacionar o que nós observamos nos nossos pacientes com o que nós observamos na natureza. Esse é um dos casos, daqueles casos. Hoje de manhã eu mostrei um caso onde o remédio foi tão simples, tão óbvio, que todas as rubricas, todos os sintomas mentais, a constituição física do paciente, a aparência, as sensações, tudo se encaixou perfeitamente. Então foi muito simples, muito fácil. Todo mundo teria acertado e dado o mesmo remédio. Mas às vezes nós precisamos ter um pouco de mente criativa, imaginativa. Quando vemos algo, especialmente no tipo de doença, no caráter da doença, algo que é bizarro, algo que não é rotineiro, algo que é diferente do que nós vemos na nossa clínica cotidiana, diária. Tente observar algo diferente, tente pensar em algo diferente na abordagem do remédio. Eu sempre digo que o homem comum, as doenças comuns, os remédios comuns. Homens incomuns, doenças incomuns, remédios incomuns. E pessoas raras, doenças raras, remédios raros. Mas não comecem a pensar em remédios raros em todos os casos que vocês abordarem. Mas as doenças bizarras, raras, bom, pensem, talvez possa ser o caso aí de uma doença, de um remédio diferente daqueles que prescrevemos todos os dias. Então, esse foi um caso parecido com isso. Nesse sentido. Um caso muito interessante. Eu dei um remédio, não funcionou, e aí eu comecei a pensar. O que acontece geralmente é, como nós temos alguns sintomas que aparecem em todos os pacientes, que nós estamos conscientes, familiarizados com os remédios tradicionais, nós tendemos a prescrever esses remédios tradicionais facilmente. Mas, se tivermos uma mente aberta e sabemos o que é esperar no segmento, e quando não observamos a resposta no segmento, não precisamos pensar tempo. Na hora eu já começo a pensar no próximo passo. Na verdade, o que eu faço é, mesmo quando eu prescrevo meu primeiro remédio, eu sempre penso já no plano B, já penso no outro remédio. E escrevo do lado do remédio que eu prescrevi, num quadradinho, eu já escrevo o nome de outro remédio que eu pensei naquele momento da prescrição do remédio. Então, muitas vezes, isso me ajuda a mudar a minha prescrição facilmente, rapidamente, quando o primeiro remédio não funcionou. Então, nesse caso, eu primeiro dei um remédio tradicional, comum, que nós utilizamos na nossa prática cotidiana, não funcionou, aí eu pensei a respeito, e aí, de repente, esse remédio bem diferente, eu não vou dizer raro, mas um remédio diferente surgiu na prescrição. Foi um caso de uma mulher de 63 anos de idade, com queixas de umas pequenas formações, umas erupções na parte da frente do seu couro cabeludo, que estava aumentando gradativamente em tamanho. Ela tinha essas erupções aqui na frente do couro cabeludo, na linha do cabelo. É como se algo estivesse preso lá. Uma formação, como uma verruga, como uma... Era áspero, bem áspero. Não era liso, era protuberante, algo como se estivesse saindo da testa. E quando a gente tocava nele, era bastante duro, quase como uma pedra. Parecia como se alguém tivesse pego uma pedra lá de fora e enfiado na cabeça da pessoa, como se tivesse pego uma pedra do chão e enfiado na cabeça da paciente. Era isso que parecia. Uma cor amarelada, esférico ou oval. E parecia como a pessoa tivesse uma cicatriz, uma sarna, uma cicatriz, uma crosta de cicatriz. Era bastante grosso e áspero aqui, bem nessa parte. Por causa disso, o paciente não conseguia nem pentear o cabelo, porque ficava preso no couro cabeludo.
Essa formação era grossa, dura, quase como uma pedra na cabeça, muito difícil de arrancar, e ela não sentia nenhuma dor, nem coceira, nenhuma dor e nenhuma coceira. O desconforto era porque, primeiro, que era muito feio, e, em segundo lugar, porque era difícil para pentear o cabelo. Ela não podia colocar óleo, água, e se ela fizesse isso, aí ficava ainda mais grudento e continuava crescendo. Tinha 3 ou 4 dessas erupções aqui. E continuava crescendo o tamanho. O tamanho aumentava cada dia. Vou mostrar a foto. Bom, gerais dela. Apetite normal, hábitos intestinais normais, urina normal. A sede, ela sente muita sede e bebe em torno de 2 litros de água por dia. Desejo por comida frita, fritura e comida temperada, apimentada. Aversão, nada. Transpiração profusa, abundante em todo o corpo, sem cheiro, sem manchas. O sono normal, um sono reparador. Os termais, ela não tolera o calor do verão, ela precisa do ventilador ligado o ano inteiro, ela é calorenta. Ela é calorenta. O sol não piorava, mas ela não gostava de sair no sol. Vocês viram a idade da paciente, né? 62, já estava na menopausa há 17 anos, nunca teve nenhuma reclamação, mesmo durante a menstruação, nenhuma queixa antes, durante ou após a menstruação. Um histórico menstrual normal. Essa é a sua situação de vida. Ela mora com o marido. Ela teve 2 filhas. As 2 estão casadas e felizes e bem estabelecidas em suas vidas. É interessante perceber que quando essa senhora chegou até a clínica, ela me falou desse diagnóstico. Foi o primeiro caso que eu tinha visto desse tipo. E a doença chama-se ectima. 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 Para mim era algo novo, nunca tinha visto essa doença. Na verdade, eu tive até que procurar nos livros o que era uma ectima. E esse é um caso clássico. É como se houvesse um crescimento, uma formação como se fosse pedra, que fica preso no couro cabeludo. E às vezes há também uma infecção e um armazenamento de pus. E a alopatia não tem praticamente nada para oferecer nesse caso. O marido trabalhava como um cientista nuclear e agora está aposentado. Ele agora se tornou um professor da faculdade e ainda trabalha em tempo integral. Então, nessa mesma idade, o marido dela passa o dia todo fora trabalhando. Ela tinha 2 filhas, as 2 já estão casadas, bem estabelecidas na sua família. Então, essa senhora fica a maior parte do tempo sozinha em casa. Ela fica sozinha em casa o dia todo e ela se mantém ocupada assistindo televisão e jogando jogos de computador. Uma senhora de 62 anos jogando joguinhos de computador. Tudo que chama a sua atenção é que se fosse um garoto de 14 anos ou uma menina de 12, 15 anos jogando joguinhos de computador, compreensível. Mas uma mulher de 62 anos jogando computador, normalmente na Índia, percebemos as mulheres de 62 anos de idade preferem passar uma parte do tempo, ou pelo menos parte do tempo, nos templos. Elas vão para os templos diariamente para suas orações e elas se encontram com colegas da mesma idade, as outras avós, se juntam, sentam-se, fofocam e passam o tempo criticando a nora uma da
outra e espalhando boatos sobre outras pessoas, sobre outras noras. Ela está tendo um caso com não sei quem, a filha da outra está namorando não sei quem. E aquela outra filha é boa, não é boa. E aquela outra senhora é chata. Essa é a rotina tradicional de uma senhora de 62 anos de idade na Índia. Mas ela não gostava dessa rotina. Ela nunca ia aos templos. Ela também não se encontrava com essas outras senhoras. Ela não tinha muitos amigos. Tudo que ela fazia era, quando o trabalho acabava, ela ficava em casa e assistia televisão e jogava jogos de computador. Como eu falei, ela tinha 2 filhas casadas, elas já tinham suas próprias filhas. E outra coisa interessante aqui nessa tomada de casa é que essa senhora é formada, é uma senhora de 62 anos de idade. Se formou, ela tem um diploma universitário na época dela. Isso é muito interessante na Índia. Isso mostra, 40 anos atrás, 42 anos atrás, na Índia, para uma senhora, uma mulher ter um diploma universitário, isso é muito diferente, muito incomum. Talvez um diploma de ensino médio, mas um diploma universitário, terminar uma faculdade, isso era algo muito raro naquela época. E como eu falei, ela era bem educada, formada, e apesar de ter todo o tempo do mundo disponível, ela não faz nada construtivo com seu tempo. Então ela não, por exemplo, não faz parte de nenhum grupo, não frequenta os templos, nem sequer faz festas ou participa de algum clube de senhoras ou nada. Ela não tinha nenhum interesse, nenhum hobby. De fato, ela gostava de ficar sozinha. Muitas vezes, nós conseguimos uma dica da constituição daquela pessoa simplesmente conhecendo a situação de vida daquela pessoa, ou seja, como que elas estão lidando com os outros membros da família, as outras pessoas da sociedade, como eles estão lidando com aquilo. Naquele momento, a gente já consegue muito insight com isso. Aqui eu estava recebendo uma informação diferente. Ela gosta de ficar sozinha, ela não gosta de visitar os seus parentes, ela nem sequer gosta dos parentes visitarem ela. Isso é interessante. Ela não gosta que visitem ela. Outras senhoras de 62 anos ficam muito felizes quando os parentes vêm à sua casa visitar, ou ela vai visitá-los. Eles vão ficar saltando de alegria quando parentes vêm para casa visitar. Mas ela não gostava. Ela também não tem muitos amigos. Isso não surpreende, né? Uma pessoa como ela, agora começou a ficar bem claro, bem óbvio, que ela não gosta de parentes, ela não gosta de ninguém indo à casa dela, ela não faz nada, ela não tem nenhum grupo, nenhum clube, ela não tem nenhuma atividade rotineira, ela não tem muitos amigos também. E ela não gosta de pessoas que fofocam. Ela não fofoca e ela não gosta de pessoas que fofocam. Bom, isso é interessante. Quando eu perguntei para ela, ok, tá bom, então você tem as suas filhas, elas têm filhos? Eles têm filhos? Sim, elas têm filhos. E aí eu perguntei, então, você deve se divertir com seus netinhos, né? As avós, para os avós, os netos são a felicidade da vida, né? Eles ficam ansiosos com as visitas dos netinhos, mas a resposta que eu recebi nesse caso foi, não, ela nem sequer gosta da visita dos seus netos. Isso é muito bizarro, muito estranho, mal-humorada, é alguma coisa estranha. Mas ela tinha uma razão, ela tinha uma justificativa. Eu não gosto. Eu não tenho nada contra eles, mas eu não gosto porque eles fazem muito barulho. Eles fazem muito barulho e eu gosto de tranquilidade, paz e tranquilidade. Bom, quem faz barulho além das crianças, né? Na idade dela, ela vai fazer muito barulho? A senhora não, lógico que vai ser as crianças que vão fazer barulho e se divertirem, mas ela não gosta disso. Então ela não quer que os netinhos venham. Porque quando eles vêm, eles fazem muito barulho, perturbam a paz
a tranquilidade dela. Não é o caso dela não gostar deles, não quiser que eles venham. Ela quer paz, ela quer tranquilidade. Ok, então agora é a tarde, eu quero descansar, eu quero repousar, então vocês crianças vão ter que fazer silêncio e não fazer mais barulho. Isso não é possível, né? Especialmente quando você fala para as crianças não fazerem barulho, elas fazem mais barulho, então. É uma situação difícil para ela. Ela não gosta de discutir seus assuntos pessoais com seus parentes. Ela não discute sua vida pessoal, ela não conversa sobre sua vida pessoal com seus parentes. Ela diz que não gosta de pessoas que se gabam e se vangloriam e pessoas orgulhosas. Sempre quando alguém diz que não gosta das pessoas que são ciumentas, por exemplo, ou eu não gosto de pessoas que são desconfiadas, eu não gosto de pessoas que são barulhentas, bom, começa a pensar, será que essa pessoa é ciumenta? Será que essa pessoa é desconfiada? É barulhenta? Geralmente as pessoas sempre dizem o que eles são. Ah, não, eu não gosto das pessoas que são arrogantes, das pessoas que olham de cima para baixo para as outras. É quando eles falam isso. Bom, preste atenção, talvez essa pessoa seja uma pessoa arrogante. Então, como ela diz que não gosta de pessoas que se vangloriam e se gabam, ela não tem nenhum amigo íntimo, e se alguém faz algo errado com ela, ela fica muito nervosa, mas ela suprime sua raiva e guarda para si mesma. E, finalmente, esse foi todo o histórico que eu tinha. Essa foi toda a história que eu consegui obter dela, porque ela não falava muito. Ela é uma pessoa séria. Toda pergunta que a gente fazia, ela só respondia sim ou não. Então, não conseguimos tomar muita história. Ok, tudo bem, não temos muita história. Então, eu sempre digo que eu tenho o meu plano B, a minha segunda arma de observação. Não, a gente usa observação. E na observação foi isso que eu consegui. O rosto da paciente é quadrangular, tem uma mandíbula larga e ela estava sentada ligeiramente inclinada para trás. Geralmente as senhoras mais velhas sentam-se assim, né? Não, na verdade ela senta-se assim. Um rosto quadrangular. Bom, em relação à doença, ela me perguntou bem informalmente, bem casualmente, se essa doença poderia ser curada ou não. Ela pesquisou na internet sobre a doença. Ela sabia que não havia muito que poderia ser feito com a medicina moderna, então ela me perguntou de forma bem casual se poderia ser curada ou não. Mas ela não estava preocupada com isso, com a doença. Apesar dela achar bem feio. Não, na verdade era muito feio, eu achei que ela ia estar preocupada por causa disso, mas na verdade ela não estava preocupada por causa disso. Ela falou, não, tudo bem, se curar, ótimo, mas se não curar, tudo bem. A única coisa é que eu tenho um problema, eu tenho dificuldades para pentear meu cabelo. Eu não posso colocar óleo nem nada no meu cabelo, e é feio. É feio. Mas ela não estava preocupada. Vocês veem aqui? Bem aqui. Esse é o segundo segmento. Uma delas já tinha caído. Aqui tem umas maiores aqui dentro do cabelo. Vocês podem ver o cabelo branco dela. Ela nem se preocupava em pintar o cabelo, por exemplo. Aqui do lado. Escondida no cabelo, aqui, outra aqui. Uma bem grande aqui. Aqui. Amarelada, esbranquiçada.
Aqui umas pequenininhas. See that here. There was one here too. Tinha uma aqui que caiu. Here. One here. There. You can see. Aqui tinha uma. Ecthyma. Ecthyma. This was the first case I had seen. Foi o primeiro caso que eu observei. Now let's see her video. Bom, agora vamos ver o vídeo. After it got cured. Depois da cura. Observe the face. Observem o rosto. એને કીધું હતું ને કે તમે આમને પાસે જાઓ એમ. અચ્છા. એટલે ત્યારે 6 મહિના દવા ચાલી મારી. Look at the face. Olha o rosto. Tell me. Digam-me. What do you see? O que vocês veem? All gone. Tudo sumiu, né? Tá tudo limpo agora. Still gray hair, white. Cabelo branco. What do you see? O que vocês veem? Come on. Vamos lá. First of all, the first image you put on, when you show just the head, it actually Não looked like a parecia uma man. mulher. She looked like a man. It didn't Really? look like a That's woman. good. Okay. Grosseira. Kinda So if you Expressões muito fortes. looking, strong expression. Yeah, let's exactly. Very nice. I'm very happy with your Muito observation. bom, gostei da observação. Very happy with your observation. Estou muito satisfeito com a sua observação. Yeah. If you just remove that red dot, Se você tirar o pontinho vermelho, remove o that sinal red dot, vermelho, almost looks like a man's parece forehead. quase a testa de um homem, né? Big forehead, Uma testa grande, hair coming off here. cabelos por Very aqui, messy, not very meio well bagunçado, não muito bem penteado. formed. Okay. But now, E agora? what do you see? O que vocês Yes. veem? Once you said about being like a, but Ah. it's so very big forehead. Okay. Ela tem uma testa grande, sim. What else? O que mais? Pointed nose. Nariz Did you say that? Pointed nose? pontudo. Nariz pontudo? Alguém falou isso? Yeah. Very sharp nose. Very Sim, good. o nariz Yes. pontudo, sim. Very É, sharp nose. bem afunilado. What else? Olhar triste. A sad look. Sad look. Okay. Sad or maybe serious. Triste ou talvez sério, né? Yeah, Triste ou okay. talvez Very sério. good. Yeah. Cabelo, No smile. cabelo Não tem dela é sorriso. curto. Her hair is very short now. No, it's okay. That's the same. Não, não, é o mesmo. Deve estar preso atrás. What else? O que mais? Serious. Yeah. Sério, sim, Yes. sério. Yes. Yeah. Diria que o Frowning. rosto Ela faz o parece franzido. mais de enfado, de aborrecimento. She looks like being bored, maybe, or... Are you saying this from the Faz- face or from the history? Você está falando isso do rosto ou Do rosto. do histórico? Da face dela. From her face, from her face. Okay, bored. E o queixo And her bem, chin, bem proeminente. protruding chin. Chin. No, but what's the, not protruding, but shape of the chin. Mas o formato, não é bem protuberante, mas o What's the formato. shape of the chin? Qual o formato? Pointy? No, not pointy, no. Não, não No, é pontudo. square. Look at this, almost É like mais this. quadrado, é mais para quadrado. Square. Very square jaw. Uma mandíbula What quadrada. else? One more thing, very important. O que mais? Algo muito importante agora.
Forehead, frowning a little bit, O okay. franzido, sim, um pouquinho de franzido. Eyebrows, yeah, what's wrong? What's with Qual o problema com a Raised sobrancelha? eyebrows, Elas frowning, estão levantadas. Sim, é o frowning, é o franzido. Ela não tem uma caída, o olho dela? Her eyes are like dropped. Drooping, okay, yeah. Okay. In this it looks drooping, Sim, okay. assim parece que está caído. Eyebrows are raised. Na verdade, a sobrancelha dela está levantada, como like se ela... Okay. And what else? O que mais? Frown, yeah, frown is there. O franzido. Yeah. Horizontal frown, vertical frown. O franzido vertical, mais. What else? Tell me. Yes, very good. What? O que foi? I couldn't hear it. Uma verruga, A wart on her face, yes, right okay. here. Like a growth, again, not a wart. Não é bem uma verruga, mas é um... Dermoid cyst. It was more like a dermoid cyst, yes. Um cisto dermoide, se eu não me engano. Okay, what else? Ok. O que mais? Most important thing Bom, on the face. a coisa mais importante no rosto dessa senhora... This? No, not wrinkle. Rugas não. Strong Mas nasolabial fold. Uma dobrada nasal labial. Nasolabial fold. Essa curva, essa entradinha. Nasolabial fold. Very strong. Bem forte, bem proeminente. Eu não sei como é que se chama, mas essa linha aí entre... Isso é clássico das pessoas arrogantes. E nós vemos muito em Veratrum Album. É observado em Veratrum Album, mas é um sinal de arrogância. Um sinal de arrogância. Pessoas que são arrogantes têm essa linha bem forte. Tem muitos remédios, não só no Veratrum Album, todos os remédios arrogantes, como Licopodium, Platina, Veratrum, Epicac. Serious, big nose, séria, nariz grande, mais pontudo, os olhos um pouco caídos, o franzido, um rosto quadrangular. E agora mesmo se removemos aí o sinal e esse brinco no nariz, ela parece um homem. Se a gente tirar essa marquinha na testa, o sinal na testa e o brinco, ela é muito masculina. Let's see what she has to say. एक बार गयो पछि मा जायो त एकदम झाडू હતો ને एकदम ગુમડા ટાઈપ હતો एकदम મોટા ગુમડા હતા કે દાંતીઓનો ફેરવાય તેલ નતો નાખ્યો 6 મહિના ધોયા નહોતા Você vê o cabelo aqui até desapareceu. Hair never came back. And she could not even put oil in the head, or she could not put wash her head for 6 months. She could not even put her comb in there because there was big those hard nodules. તમે કઈ કેનો વર્ડ તો લખી એકટાઈમ માં હા પછી that's it. આ 3 વર્ષ થયા ને 3 વર્ષ થઈ ગયા. So she said, you said that disease something. Você falou, ela falou que a doença é algo chamado Thyma. Ela sabe o nome da doença melhor do que eu. Ela sabia o nome da doença. Estava em todos os lugares. Agora o cabelo, ela até perdeu o cabelo aqui na área. This is cured now 3 years. No. ત્યારે જો હું લંડન ગઈ હતી દવા લઈને ગઈ હતી ત્યારે તમારે 3 months. ત્યારે હતો હજી મને પછી it took totally 6 months to disappear, but did not come back again after last 3.5 years. No recurrence. This was 3.5 years ago. It has come. Blood sugar is quite under control. Diabetes भी घणो control करे छे ने. And I forgot. She eu also esqueci, has ela diabetes. também tem diabetes. She also has diabetes. Ela tem diabetes. And that diabetes is very much under control. E a diabetes está sob controle agora. You remember this? Você lembra disso? There you are. Aqui você, ó. This is Dr. Gilmar sitting é o Dr. there. Gilmar sentado aqui. É ele. I was thinking, why am I talking in English? Yeah, I was Eu estava explaining it to pensando, you. por que eu tô falando inglês aqui? Porque eu estava explicando pro Dr. Gilmar. અને અત્યારે કોઈ ડાયાબિટીસ ની મેડિસિન ચાલુ છે? હા મેડિસિન તો મારી ચાલુ છે ગ્લાયકોમેટ છે
Kathleen. દિવસની 2 સવારે જમીને અને સાંજે Anti-diabetic, but now Ela that tá, has become ela tá tomando os remédios antidiabéticos. પણ બાકી બધું ખાવામાં આવે કંટ્રોલમાં છે. પોતાનો એ તો કંટ્રોલ જ છે ને ખોરાક હવે તો જરા ઓછો થઈ ગયો છે. So I asked her, okay, for Aí eu diabetes, do you follow perguntei, your diet? você acompanha a sua dieta por causa da diabetes? Ela, sim, sim, eu sigo uma dieta rígida, eu não como muito açúcar, doces, I don't feel for it also. I don't mas have eu craving não also. sinto falta, And ela my não tem appetite is desejo, also meu very poor. apetite também é Appetite is fraco, now ela tem quite less pouco from compared apetite, to what I had. o apetite dela agora é bem Look mais at baixo do the que era body antes. mannerisms. Olha só a linguagem corporal, os maneirismos, Look at the face. olha o rosto dela, The way how she sits. a She forma gets como this ela se cough on and senta, off again and again. ela fica com essa The tosse only complaint now she intermitente. comes to A me única is for reclamação this que ela cough tem once in a agora while, every é essa 3 months or tosse 6 months. que aparece a cada She 3, gets it 6 meses. for, Ela fica 3, com 4 days, 3, 4 dias and then it tossindo becomes okay. e aí depois fica Even the boa. cough is aggravated at night. Até a tosse agrava à noite. Sugar was blood sugar random was 135. Quite normal. Now the blood sugar is 135. A glicose dela está 135. બાકી આમ સ્ફૂર્તિ રહે ફ્રેશનેસ લાગે છે હા એ તો બરાબર એનર્જી લેવલ એકદમ સારું લાગે છે Fresh, energy level is good. Tell me Raju. This is that, Aqui é. Opa. you know him. Yes. Vocês lembram dele, And you né? know what? His Ah. result just came, his Ah, o exams are resultado over. dele acabou de sair, He has o got laudo all dele. A and A plus. E ele conseguiu A em tudo. This boy, 10, né? Ele conseguiu notas ADHD, excelentes. Lembra dele? Ele tinha déficit de atenção. All this result just came 10 days E ago. Before I came, the o mother came resultado with das good provas news. acabou de sair. All A and Ele A tirou plus. A e A mais Yes, em todas as excelled. provas. Yes, wonderful. 10, né? Wonderful. It was Tirou 10 em todas as provas. Ele, had so nossa, much foi um joy that sucesso. day Eu fiquei when tão the feliz mother nesse brought dia the report quando card to a show mãe me. dele trouxe o All boletim. A and A plus. Só A e A mais. But the report remark was, he's very serious. E aí and he tinha uma still observação lá can't dizendo que ele é concentrate muito much in his sério, work. mas Still ainda that não se slight concentra restlessness is there. muito. Ainda não se concentra no seu trabalho. Estava escrito no boletim, ou seja, ele ainda tem uma certa inquietude. Okay, Ok. that's it. That is the case. Ok, esse é o caso. Let's prescribe. Vamos prescrever. Is this enough? Foi o suficiente? That's all I had. É tudo que eu tinha. You need to make a recipe Precisamos dar uma from receita what you have. com base no que você tem. That's it. Isso é tudo. Nothing more. Nada mais do que I isso. couldn't get much history from her. You saw how A she gente não was. conseguiu muita história dela, né? Vocês Not viram a como person ela who like era. to talk very Não gosta much. muito de falar. Psychosis, yes. Purely Psicose? psychosis. Sim. Puramente psicose. Excessive growth. Formações excessivas, crescimentos So it's excessivos, psicose. not a syphilitic case. Não é um caso So you don't have sifilítico, to worry então não about any precisamos nos syphilitic rubrics. preocupar com as All you rubricas need to do sifilíticas. is whatever you have, O que dump você it into the computer, O que a gente tem and aqui tem que just jogar no expect computador the computer e to aí give the remedy out. esperar o computador dar o remédio. Don't even have to don't even have to Não use your brains. precisamos nem utilizar nossos cérebros. O local da erupção aí? The location, the place where the eruptions happen at the base of the scalp. It usually no happens Can we on take the scalp. that? Time I think is I'm not very sure, but Eu não tenho usually it's certeza, only mas the scalp. geralmente isso acontece no couro cabeludo mesmo. Eczema? Eczema. Okay. Maybe we can. Yeah, just hold on. Put it on the net. Yeah. No, cycle. Can you help?
Okay, so no, it's not only on the scalp. Não é necessariamente só no couro cabeludo, pode ser em outras partes do corpo também. Eczema invades the dermis. Na derme. So it's not an only epidermal disease. Não é apenas uma doença epidérmica. It's a third layer disease. Pode ser uma doença de terceira camada, pode entrar na derme também. Aqui os músculos, as gorduras, a derme, a epiderme, e pode chegar até a derme. Mas essa é mais uma... Eram mais erupções protuberantes. Era mais aqui na primeira camada. Era protuberante. Literalmente, parecia como se alguém pegou uma pedra e enfiou na cabeça do paciente. Como uma pedra presa na cabeça do paciente. That is ecthyma. Isso é a ectema. See, this is the good part of homeopathy, no? Essa é a parte boa da homeopatia, né? You don't know what the A disease gente não is. precisa saber exatamente o que a doença You don't know how Não precisamos saber what causes a o disease, que causou aquela doença. all the symptoms of the disease, Todos os and still sintomas you can todos. E claim mesmo to assim, cure it. conseguimos curar. This is something very ugly, okay? Esse tá bem feio esse. Yeah. Almost like an ulcer. Quase como uma úlcera. See this thick yellow part, do you see? Essa parte That's amarela what this lady had. era assim que estava na cabeça dela. That's what this lady had. Era assim que estava na cabeça dessa senhora. Oh. Like this. Assim. No, this is different kind, ecthyma gangrenosa. That's aqui why. é ectema gangrenosa, é Simple diferente. ecthyma. Ela tinha um ectema simples. Okay. This is also ecthyma gangrenosum. Aqui é o gangrenoso também. Like Por isso que parece uma úlcera, que é um outro tipo. O dela era um ectema mais simples. Okay, we have to prescribe. Doesn't matter. Ok, precisamos prescrever. Não sabemos qual é a doença exatamente. Não sabemos como ela é causada, o que causa essa doença, mas não importa. Só precisamos conhecer o paciente, não a doença, porque tratamos o paciente e não as doenças. Tratamos seres humanos que sofrem de doenças, não de doenças. Come on, anybody? Alguém? One. Yeah, please. Pela maneira que ela age, eu peguei comportamento infantil, que ela age como uma criança, jogando o tempo todo, na idade que ela tem. No, that's the only thing she does, but rest is not childish. Mas não é que ela tem um comportamento infantil, né? Peguei também a reservada. Reserved, yes. Reservada. Reserved, yes. Reservada, sim. Raiva suprimida. Suppressed anger. Suppressed anger, okay. Not much. In fact, she was like, as I said, she doesn't get much angry at all. Na verdade, não fica com muita raiva. And when she gets angry, ao menor ruído. Sensitivity to slightest noise. Okay, because the children. Por causa das crianças, você falou sensibilidade ao barulho. Now see, this is yes. When you interpret, you need to be very Quando interpretamos, precisamos ter certeza. Mas ele está certo, de certa forma, o barulho da criança, ela não gosta do barulho das crianças, sensibilidade ao barulho. E não sociável, insociável. Insociable, not sociable. Yes. Ok. So that is one strong quality. Essa é uma qualidade bem forte que temos nesse paciente. Essa é uma que eu concordo que é bem forte. Even result comes under that. That she is que é a questão de ser antissocial. Ela não gosta de pessoas, ela não gosta de companhia, não gosta de sair, não gosta de se encontrar com pessoas da mesma idade, não gosta de se encontrar com os netos.
Então, uma delas é antissociabilidade, não comportamento infantil, não. Essa é a forma como ela passa o tempo. Porque o computador é uma boa forma de se desligar do mundo, né? Aquelas pessoas que são muito ligadas na internet ou nos computadores, bom, basicamente, essas pessoas gostam de se fechar para o mundo. É uma forma de você se retirar do seu ambiente, se fechar do mundo. Ela expressa uma She expresses a feeling of uma a sensação como se sensation de of pouco caso por ela as if she própria didn't ou care pela sua about her própria own self pelo seu or estado. about her own state. Yes. So how will you take? What do you take this? Então, como você How lê you take isso? this? Como você toma isso? Como tomar essa? Indiferença? Indifference? Would you take this as indifference? Uma apatia? Não, é uma apatia. É uma arrogância. É uma arrogância. Mas assim. Haughtiness, yes, that she is. Haughty, yes, I told you. Facial features. She doesn't like haughty people. Even her body posture, yes. Haughtiness, yes. But what you said is very important. As if she does not even care for herself. What will you take this? Como você toma isso? This is not indifference. You saw yesterday's indifference. Não é indiferença, é outra coisa. Eu não consigo saber o nome. I don't know the name. What name? How should I name that? Yeah, good. At least fine. That's okay. Okay, bom, mas vamos descobrir. Mas você So pegou. one he says, she is antisocial. She doesn't, care about herself. Ela não liga para ela mesma, não liga para nada. Definitely Ok, haughty. com certeza, haughty, arrogante. Eu destaquei aqui para ela. I jot down aversion to company, ok. Aversion to company, okay, essa fine. misantropia, acessibilidade ao barulho, ao so you can take either one. que Don't take incomoda, both. né? Aversion to company or misanthropy, you can take only one, okay? Aversão à companhia ou misantropia? Either one, okay. A questão da característica física sugerindo o orgulho, né? Que você colocou ali do nasolabial, né? Absolutely, very good. Né? E o desejo por comida picante. Okay, in India, very common. É comum. Everybody has. Saiu cicuta, um dos remédios. E tem um sintoma em cicuta que é interessante, que pode ocorrer aversão à companhia. Tem um sintoma que é assim, depreciação e desprezo pela humanidade. Ele evitou os seus semelhantes e estava em maior grau desgostoso pelas tolices humanas. E sua disposição parecia mudar para a misantropia. E tem uma lesão de pele que é erupções pustulosas com tendência a formar crostas espessas na cabeça, no mento. Excellent. I like your thinking very much. But of course, you're right. Cicuta is not the remedy, but I like your thinking exactly. You got haughtiness, you got misanthropy, aversion to people, aversion to company. The only thing about cicuta is sobre a cicuta é que o cicuta tem uma arrogância infantil. E o desdém que você falou para a humanidade na verdade é um ódio na cicuta. É um ódio tamanho que eu já tive uma senhora que era cicuta e ela não se casou. Eu perguntei por quê. Eu falei, por que você não se casou? Ela falou assim, se casar com um homem? Eu nunca na minha vida faria isso. Mesmo se eu fosse a última mulher do mundo e não tivesse ninguém para me ajudar, eu nunca na minha vida me casaria com um homem. De tanto desdém que ela tinha ódio pelos homens, desgosto. Mas o seu pensamento foi perfeito, é assim que temos que pensar. Muito bom. Antissocial, desdém, aversão à companhia, aversão à companhia, arrogante. Todo mundo concorda com arrogância, né? Todo mundo concorda com haughty. Essa arrogância dela chega Her a ser haughtiness, menosprezo? is it contempt? Yeah, so he says, haughty or contempt. Haughty and contempt is only psychotic and syphilitic. Arrogância e desdém to feel proud. Desprezo porque o desdém é você se sentir orgulhoso e olhar de cima para baixo nos outros. Essa é a diferença entre a arrogância e o desdém. O arrogante se sente superior. O desdém, ele se sente superior e sente que você é inferior. Essa é a diferença. A arrogância significa que eu sou maior e o desdém é que eu sou maior e você não é nada. Ou seja, olhar de cima para baixo para os outros. Então, qual dos dois? Arrogância ou o contempt? Eu acho que é contempt.
No, because she doesn't say other people are bad or something. Não, She says, ela não diz I que don't as like pessoas them. são ruins. Ela não, I don't like people who gossip. I ela don't só like diz que não them. gosta I deles, não rather gosta stay de pessoas alone. que fofocam, prefiro And ficar the body sozinha. postures E a slightly, postura square corporal face, é assim, strong né? Ela tem um nasal rosto So, what quadrangular. is the one? Então, arrogante Essa seria. lesão com What about her característica lesion? de ser dura como pedra, Being hard as a tem rock. como repertorizar? Can we repertorize it? Yes, Sim. this is what I Sim, é wanted isso que eu you queria to come chegar. out É aí que eu with. queria que vocês chegassem. What is the most obvious Qual thing? é a coisa mais óbvia nela? I said in Eu homeopathy, disse que na don't have homeopatia too strong a imagination, não, but at não, the same não, time, não don't, precisamos usar you know, muito a just imaginação. think what is there right in Só front of precisamos you. encontrar o que está na nossa frente. Imagine, but on a Imagine. strong basis, what is there in front of you? O que está lá aí na Something sua frente? which look very, very Algo ugly, que é muito hard, feio, stony, duro, hard parece like uma a stone. pedra, como uma pedra. conium. Okay, hard Conium, tumors. ok, tumores duros, conium. But there's no other. So now, don't just only go on that. Mas não vamos só com isso agora Is it, também, is né? it, is it matching? What Isso did you say, corresponde com o Márcio? resto? O que você Very falou, good, Márcio? congratulations. Parabéns. After 2 days, I've Depois heard de your 2 voice, dias, and I'm very happy eu with estou it. muito feliz com isso. Ouvi sua Marble voz depois de 2 dias, and estou muito feliz de ter ouvido. Yes, Mármore e granito, exactly. exatamente. This is what I É thought. isso que eu pensei. This is how you need to think. E é assim que devemos pensar. Excellent, my dear friend. Excellent. Excelente, excelente. So, this is what? Just, Então, what is it looking like a? então o que parece isso? On Parece the head, na cabeça like a stone. como uma pedra, né? Like a stone. Como uma Hard pedra. as a stone. Duro como uma pedra. Now see, physicals, is it matching the Agora, mental? o físico está Is correspondendo this com o lady mental? like a Essa stone? senhora é como uma pedra? Yes, she is. Ela é como uma pedra. She doesn't like children. Ela não gosta de crianças. Grandchildren, Não gosta grandmother dos not netos. liking Uma vovó que grandchildren. não gosta dos Very netos. odd. Muito estranho. She doesn't like children. Ela She não doesn't gosta like de women of her crianças, age. ela não gosta das mulheres da She mesma keeps idade. herself doing Ela nothing. não faz so nada. educated, very well Ela é read, bem educada, everything, ela é formada, knowledgeable. tem conhecimento, Does mas nothing. não faz nada. So just sitting like a stone Fica ali there in the sentado house. como uma pedra dentro de casa. Like a stone. Como Not uma much pedra, feelings. sem sentimentos. Not much feelings. Sem sentimentos. Right? Certo? So which one? Então, Marble qual? or granite? Mármore Marble ou or granite? granito? Both are stones. Hard. Ambos são pedras duras. Granite. Granito? Marble is Mármore hot, right, and é calorento okay, and e sedento. okay. So unfeeling. Então, What I said was okay. Então, it is hard. É so duro, it has to be é something duro. like a stone. Então tem que ser some algo remedy. como pedra, algum Is it remédio. as hard as granite? Unbreakable? Tão duro quanto No. granito, inquebrável. Not so hard Não, like a não, granite. não tão Which is duro. almost unbreakable. Only a que é diamond can cut it. Quase inquebrável, So só hard pode ser at the cortado com same time, diamante, então. soft, pliable. You know this Então, ao lesion was mesmo like a tempo, pliable. então, You could touch it, you could duro, move it. You mas could not remove it from the scalp, but you could move it. ele It's not pode ser hard, but not movimentado. as hard as a granite. Então, duro, mas So não that duro what was quanto left o granito. Mármore. Excellent. Sim, excelente. So this is what happened. Então, I é o que gave aconteceu. marble first initiate. Okay, Eu now dei marble primeiro was not my first mármore. choice. Aliás, mármore não foi minha primeira So her hotness, escolha. squarish face, Então, made me hot, think of né, her as a o rosto quadrado. Eu pensei num I thought she had to be metal. some metal. Eu pensei, And na verdade, if que you era um remember in metal. the physicals, E se você lembrar dos físicos, she had ela profuse tinha perspiration. She was sudorese hot. profunda, ela era calorenta And thirsty. e sedenta. So I gave her mercury Aí eu dei initially. mercúrio primeiro. I gave her mercury. Primeiro, então, eu dei mercúrio. And it didn't work. Não funcionou. Obviously not, Claro que não. because she was not a mercury. Que não era o remédio certo, See, não era if you see mercúrio. the hotness, Se vocês the olharem squarish aqui, face, the metallic hot, qualities, arrogância, as qualidades less metálicas, of emotions or hardly any emotions. quase nenhuma High emoção, ego. um ego bastante grande. So I thought she had to be some metal.
Então, pensei que era metal, sudorese profunda, ou profusa, melhor dizendo. Eu administrei, prescrevi o mercúrio, não funcionou. Aí eu pensei, eu não tinha muito histórico, e quando você não tem histórico, você depende. Então, é que você não tem rubrica, né, duro como pedra. Lesion as well as in the lesão dura como pedra, mas não extremamente dura. Extremely hard, like a granite, or not so hard. Granito. Ela tinha um componente maleável. Sensitivity is very, very less. A sensibilidade era menor e não havia muita reação do paciente. Nem enquanto falava, nem de qualquer outra forma. Ela não exibia nenhuma reação. Como o Márcio falou, quase não compassivo. Coração duro, sem sentimento, não gostava dos netos. Quando eles vinham, fazia barulho, ela não gostava. Mentally also, e mentalmente também, eu achei que ela era como pedra, né? Então, mentalmente e fisicamente, ela não tinha reações, não tinha sentimentos. Sempre em casa. Ela ficava em casa como uma pedra. Não falava nada, não fazia nada, não era construtiva, não construía nada. Aí eu perguntei para ela. Fine without doing anything. A senhora acha legal assim, não sei fazer, não fazer nada? Sim, tudo bem. Watch TV, watch computer, assisto televisão, fico mexendo no computador, fico o dia inteiro sem fazer nada. Como uma pedra. Doing nothing. Sem fazer nada. No effect of anything on the stone. Neither of the weather, neither nothing. Nada, simplesmente. And haughty posture. And mentally also, she was haughty. She didn't like arrogante, people ela não gostava das pessoas e também não gostava de pessoas que eram arrogantes. So this led me and square face, hard again. That was hard. Even if you saw the dermoid cyst on the face, like hard dermoid cyst. No rosto, na face, né, cisto duro. Squarish face. Aspecto quadrado do rosto, e isso me fez pensar em dar mármore, lápis marce. E depois de dar o mármore, ela falou que ia a Londres. E aí, quando ela voltou de Londres, estava tudo limpo, tinha desaparecido tudo. The most interesting thing happened. O aspecto mais interessante, within 1 month it all disappeared. Within 1 month it was all gone. Depois de mês, né, que after tudo 1.5 tinha 1.5 months, she comes to my clinic. Desaparecido, ela voltou à minha clínica. Grandchild in her, holding her hand. Depois ela voltou para a minha clínica com os netos. She came to my clinic with her grandchildren. Com os netos. Holding her hand, she came to my clinic. De mãozinha dada com os netos. And I asked her. 2 meses depois, mais ou menos, aí eu perguntei para ela. Your grandchildren are visiting you. Aí eu falei, seus netos estão visitando a senhora? My daughter has gone out somewhere. Eles vieram, a minha filha saiu, então eles estão comigo. Daí eu convidei, vamos lá no médico, né? Aí seria uma boa companhia para mim e tal, de repente, vamos passear. Aí ela trouxe os netinhos com ela. These are the symptoms of marble. São sintomas. They have envy. Do mármore. Marble is something which you look at and you mármore envy, right? All the symptoms you will see here is todos something os sintomas which you can immediately identify with. Que você vira aqui, você vai se identificar com eles. So nice, quando você olha para o mármore, você fala, nossa, que lindo, tão branquinho, tão lisinho. É uma coisa que dá inveja. It is something to be shown off. É algo people put marble in their house to show serve para, vamos dizer, mostrar. A thing of beauty. É algo bonito, é um people material like bonito. That they should come and praise it. As pessoas gostam de ser elogiadas, então, porque tem mármore, né? Então, o mármore deseja elogio. Ele gosta de ser apreciado. E ao mesmo tempo,
pedra, portanto, não tem sentimento, portanto, crueldade, brutalidade, né, falta de humanidade. Malicious, vindictive and laughing. Malévolo. That is interesting. Only remedy. People can be malicious and vindictive, but vingança, a pessoa que gosta de vingança at the same time. E que ri também é o único remédio para esse tipo. Malicious, vindictive, mármore. Malévolo, vingativo e que ri. Even the jesting is malicious. O jesting, que é fazer brincadeiras, são brincadeiras cuja intenção é magoar as pessoas. Tipo, se vingar das pessoas. Eles se irritam, ficam com raiva facilmente quando não são entendidos. But squandering on oneself. They like to spend money on their own perdulários quando se trata de gastar para si mesmo. They want to look good. Eles querem sempre estar com um aspecto bom. Então, a ideia do mármore é ter uma boa aparência e ser elogiado pelas pessoas. Propensão a gostar de receber carinho, né? Eles gostam do toque. Então, eles são cruéis, é um contraste, né? Eles são cruéis, mas gostam de carinho, gostam de que as pessoas gostem deles, dele ou dela. É claro, arrogante. Essa é esse é um sintoma mais importante do mármore e do granito. Ambos são arrogantes. They can also be. Here, this lady was very, very serious. Essa senhora era muito séria, mas apesar de ela não falava muito, mas ela também pode ser bastante. O mármore pode ser bastante comunicativo e expansivo. É uma outra qualidade. Deceitful and sly. Por outro lado, enganador. Né? O sly é a pessoa que é astuta. Deseja riquezas, meios abundantes, deseja servos, empregados, ordem. Eles gostam de riqueza, meios abundantes, ou seja, muito dinheiro, empregados, ordem. As coisas têm que estar limpas, em ordem. Aparência. Então, tudo tem a ver com aparência, com beleza no mármore. Porque o mármore é bonito de se olhar. É algo que as pessoas gostam de ter, de olhar. Então, o paciente quer tudo isso. Riquezas, meios abundantes, empregados, ordem. Otimismo. They are very, very positive people. São pessoas positivas. And responsibility aversion too. E responsabilidade, aversão a. Not like responsibility. Não gostam de responsabilidade. Secretive. Gostam de segredos. Nós vimos essa paciente. Secretive, isn't it? Ela não revelava as coisas. Secretive. Again, contrast sensitivity to criticism, reprimand, reproaches. Sensibilidade à crítica, à repreensão, à admoestação. O secretive nós temos aqui como sigiloso, mas é como se fosse a pessoa que não gosta de revelar segredos. E os sentidos são aguçados. Secretive, reservado, dissimulado. Unfeeling and hard-hearted. Sem sentimentos, coração duro. Unsympathetic, unfeeling,
não compassivo, sem sentimentos, coração duro, quase como se não tivesse sentimentos. And again, vanity, wanting to look e good. Vaidade. Psychotic qualities. Qualidades psicóticas. Predominantly, strongly psychotic. Marble is a predominantly, strongly psychotic remedy. Remédio predominantemente forte psicótico. While granite is strongly syphilitic. Bom, o granito é fortemente sifilítico, o granito. So let's also study, because they are very, very similar. Então, como eles são muito semelhantes, vamos estudar o granito também. Lápis GRC. Haughty and introverted. Arrogante e introvertido. Marbles and granite, as I told you, both are haughty. Ambos são arrogantes. Haughty and introverted, only one remedy. Granite. Arrogante e introvertido só tem um remédio, granito. Only one remedy in the repertory. Só um remédio no repertório. Hatred. Ódio. It's a remedy which has got lot of hatred for people. É um remédio que tem muito ódio pelas pessoas. Delusion of superiority. Delírio de superioridade, como platina. They think they are superior to others. Eles acham que são superiores aos outros. Platina is also one of the remedies in this. A platina também é outro remédio. Então, ilusão, delírio de superioridade. Anger with introversion. That is, anger keeping to our own self. Com introversão. Not expressing that anger. Sem expressar. Abusive and insulting. Ele insulta as pessoas, ele é abusivo. A very, very foul language. Fala palavrão, boca suja. Confidence, want of in self, especially in company. Confiança, falta de em si, Confidence, especialmente want of self na in presença de outras pessoas. Disgust with himself. Desgosto com si mesmo. Wait. Como é falta de confiança? What you mean confidence, want of self, company in? What does that mean? In company they lose their confidence. Então, na presença de outras pessoas, eles perdem a confiança. Eles perdem a confiança quando eles estão juntos. Quando eles estão sozinhos, eles têm autoconfiança, mas quando eles estão perto de pessoas, eles perdem a autoconfiança. Não tem. Como que eu vou ver arrogância num paciente que não demonstra confiança no meio de outras pessoas? Well, you may not necessarily have both the symptoms in one patient. Às vezes você não tem todos os sintomas num paciente. Not every symptom is there in every patient. Nem todos os sintomas estão numa mesma pessoa. Have somebody who's very haughty, por exemplo, você tem uma pessoa but muito not having the symptom, or somebody who's having confidence, want of, but not being haughty. Or you can have both of them also, because they are not confident in company, they tend to show that they are haughty and walk away. Então, de repente, como eles não têm confiança em si na presença de outras pessoas, aí eles demonstram arrogância. Então, é uma coisa de observação. E nem todos os sintomas estão presentes em todos os pacientes. Tá? Quando eu faço uma lista de sintomas, gente, não é para vocês pensarem que eles estão todos no mesmo paciente. Quando você fala em mármore, por exemplo, que é cruel e ao mesmo tempo sensível à crítica, então, você não vai encontrar ambos os sintomas no mesmo paciente. Você vai encontrar em outros pacientes. Não espere encontrar tudo no mesmo paciente. So because of poor confidence, they can also have também, olha só, desgosto contra si mesmo, desgostoso, descontentamento contra si mesmo, rir
ri em lugares errados, ri a respeito de coisas sérias. Okay? Restlessness, move must constantly. Inquietude, inquieto, tem que estar sempre se movimentando. Superstitious. Supersticioso. O problema com esses remédios, como mármore e granito, são remédios novos. Ainda não foram tão bem aprovados. E também não foram usados tanto. Ou seja, os homeopatas ainda não têm tanta experiência com esses remédios. Então, vocês talvez achem mesmo que o quadro não está muito claro. São remédios que a gente, vamos dizer, escolha, né? Tenha como primeira escolha. Então, o que acontece? Normalmente a gente pensa nos remédios mais comuns, aí eles falham, aí sim a gente começa a pensar nesses remédios novos. Não há ainda muitos casos desses remédios, pelo menos daqueles que, dos pacientes que os médicos normalmente assistem ou consultam. Então, na realidade, esse remédio também é para ser usado quando a gente está mais ou menos desesperado, né? São remédios que você usa quando você já usou todos os outros remédios no paciente, nada está funcionando, aí de repente você fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você usa esses remédios, né? Então, aqui, a doença era estranha, então o remédio estranho. Então, a doença rara é remédio raro. Então, é para usar quando a pessoa está desesperada. Você não vai jogar mármore numa pessoa, né? Então, quando a gente, por exemplo, prescreve mármore 1000 ou mármore 200, é só quando você estiver realmente desesperado e não tem mais nenhuma outra opção possível. Não compassivo, granito e mármore não compassivo, eles são pedras, então, obviamente, eles não têm sentimentos. Não compassivo, mesmo em relação aos amigos próximos e membros da família. Houve um caso que foi descrito pelo Dr. Vijay-Kar, era um senhor cego, completamente cego. Ele estava sentado como uma pedra na frente dele, assim, arrogante, não falava quase nada. E também com o Dr. Vijay-Kar estava com dificuldade de, vamos dizer, ter sintomas. Aí ele perguntou para ele, se o senhor fosse designado, nomeado primeiro-ministro da Índia, o que o senhor faria? Can you? National money. It's a waste of people's time. It's useless. What is this? You know, in India we have the weddings. We have all these bands. Tá. Então, eu iria proibir todas as bandas, bandas de música, né? Quando tem casamentos na Índia, tem o cortejo, né, nupcial, e tem a banda vai na frente tocando. Eles são inúteis, atrapalham o tráfego, não tem serventia nenhuma. Eu ia eliminar todas as bandas. Aí eu falei, e no casamento da sua filha? Aí ele falou, quando a minha filha decidiu se casar, vamos dizer, ela já estava apaixonada por alguém e ela veio conversar comigo. Aí eu fui lá no meu cofre, peguei 25 mil rúpias, falei para ela, então tá, olha aqui, pode casar, tudo bem. Tchau. Né? Mas na Índia,
O casamento de uma filha é o evento principal da vida de um pai de família, né? O que ele faz, o que ele trabalha, o que ele ganha, o que ele guarda, é com esse propósito, para fazer um lindo casamento para a filha. Mas esse senhor não, pegou 25 mil rúpias, a filha falou para ele, eu estou apaixonada, vou casar. Ele pegou o dinheiro, deu para ela e falou, então tá, vai lá, casa, então tá. E ele falou isso sério, né? Arrogante, introvertido. Não gostava de nada que fosse divertido. E essa questão de banda, sei lá, ficar tocando aí à toa, não tem serventia nenhuma. Então, se eu fosse nomeado primeiro-ministro, eu mandava, sei lá, parar tudo isso, né? Então, granito realmente é uma pedra muito dura. Você precisa de uma lâmina diamantada para poder cortar granito. Não tem nada que corte o granito. Sorry. Okay, so that is unsympathetic even towards the closest friends. Não compassivo mesmo em relação aos amigos mais próximos e à família. Quase cruel, não compassivo, sem sentimento. Não é sensível, mas o granito é mais duro no coração, tem coração duro. Mas esse é o granito, mas o mármore gosta de elogio, gosta de ser elogiado, deseja riqueza, deseja as coisas boas da vida, deseja ordem, deseja dinheiro, meios abundantes, recursos abundantes. E também quer ser elogiado. Gosta de receber cumprimento. Algumas dúvidas? E o diamante nesse caso? Então a pessoa de diamante seria o máximo de dureza ou não tem nada a ver? Diamante, adamantino. Não, se o granito é assim, então o diamante, como é que é essa pessoa? Well, Adamus, we have a nós temos um remédio, é feito de diamante. Então, você quer dizer que se o granito é tão duro assim que precisa uma lâmina diamantada, como seria o diamante? Excelente, gostei. Foi ótima essa. Okay. So any other questions regarding this case? Mais alguma pergunta com relação a esse caso? Isso é apenas para mostrar a vocês que você pode prescrever mesmo sem ter muitos sintomas sobre os quais prescrever. A ideia foi basicamente para mostrar isso. E a tomada de caso nem sempre começa com o histórico detalhado. Você tem que ser flexível na sua tomada de caso e começar do início. A primeira coisa que impressionar você sobre o paciente, não se esqueça desse aspecto, mesmo durante os mentais. Eu sempre falo para as minhas assistentes, quando tomar os mentais, eu falo para elas, sublinhe e põe em quadradinhos a primeira coisa que o paciente falar. Porque aí, quando eu tomo o caso do paciente, eu peço que eles se descrevam para mim como se alguém o descrevesse. E as primeiras palavras que essa pessoa fala, eu coloco num quadradinho, porque essa é a verdade, a personificação da personalidade. Uma palavra, duas palavras. As primeiras duas palavras que a pessoa fala, quando você pede para que ele se descreva em termos de personalidade e natureza, são sacrossantas, são mais importantes, porque saíram sem provocação, saíram espontaneamente, saíram e sem a pessoa se dar conta delas. Aí a pessoa começa a refletir, aí ele vai falar alguma coisa, mas são psicóticos, ou seja, alguma coisa que ela pode estar escondendo, manipulando, refrasear, alguma coisa que você fala para agradar o médico, né? Então você tem que ser muito importante na homeopatia. O que você tem que fazer
fazer, você tem que descobrir o que é diferente, o que é e o que existe de diferente na pessoa sentada na sua frente. E se você conseguir isso, a empatia se torna fácil. Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Não todos os casos você vai ter um histórico tão curto, tão pequeno, tão, vamos dizer, pouca informação, né? Mas você precisa, o importante é você ter essa sensação, né? O que eu estou dando para vocês são dicas sobre como tomar o caso, como que você pode entrar no paciente, analisar o paciente. Então, são essas sugestões. Então, com essas palavras, nós vamos fazer o intervalo e voltamos daqui a pouco.